Uma noite de terror marcada pela violência nas ruas e planejada dentro de Pedrinhas. A revolta dos presos veio pela presença da polícia nos presídios. Hoje fazem 30 dias que 4 ônibus foram incendiados e 2 delegacias atacadas aqui em São Luís. Era o que faltava para que a crise na segurança pública do Maranhão estourasse para todo o Brasil. De lá para cá, ficou o medo da população em utilizar o sistema de transporte público. Depois dos atentados, fica a preocupação com a segurança dos passageiros em situações de pânico. Como sair de um ônibus em chamas? Você saberia usar os equipamentos de segurança? O motorista sabe, o cobrador sabe, mas a gente que é passageiro não sabe. Então a gente precisaria de um conceito melhor para saber usar o extintor. Não, até tirar ele do extintor da vidraça é difícil. Puxar o freio de mão do carro e acionar logo o extintor que está bem aqui atrás. Fica de fácil acesso, né? De fácil acesso. Existem procedimentos que os motoristas e os cobradores aprendem nas empresas. Por exemplo, os motoristas podem acionar o extintor que fica sempre na parte traseira do assento. Outro dispositivo que também está disponível é um botão vermelho que fica acima da porta principal, a porta de entrada. É um procedimento de quebrar o vidro, o acrílico e acionar a porta caso haja uma pane. Aqui também existem 2 janelas de emergência que podem ser acionadas com essa alavanca. Essa parte aqui vermelha ela é quebrada e a janela é colocada para fora. Elas podem sair por aí também. Aqui, por exemplo, depois da catraca, existem também mais 3 saídas de emergência nas janelas iguais a essas. Caso as pessoas estejam no momento de pânico, elas devem se organizar para sair de forma mais rápida do ônibus. Existem essas 2 escotilhas também na parte superior, na parte do teto do ônibus. Elas saem, elas são retiradas completamente, facilitando também a saída dos passageiros. Isso, claro, se as portas não estiverem funcionando. Isso numa suposição das portas estarem travadas. Caso elas estejam abertas, já é uma saída um pouco melhor. Ou seja, ventilação e também possibilidade das pessoas saírem. Tudo isso é um procedimento que as pessoas devem saber, como indicações, olhar o momento em que chega no ônibus, prestar atenção em todos esses procedimentos para caso de uma eventualidade. Manter a calma para que todas as providências sejam tomadas, esperar o sinal do pessoal de operação, o cobrador e o motorista, que eles são treinados devidamente para isso. Atualmente existem 1.265 ônibus no sistema de transporte público da capital. A prefeitura faz fiscalizações a cada 6 meses para verificar a segurança da frota. É analisada a conservação do ônibus, o funcionamento, a segurança, a higiene do ônibus. E nesse aspecto tem 28 itens. Logo depois que as pessoas evacuam o ônibus, a preocupação é com os possíveis queimados. Por isso a gente convidou o Corpo de Bombeiros para tirar algumas dúvidas. Aqui ao meu lado, Major Andrade, em relação ao atendimento, existe um procedimento mais adequado, não é isso? Na verdade existem 2 situações. Uma de você encontrar o paciente em chamas e a outra após a queimadura já estar consumada. A melhor prática para contenção de chamas em pessoas é a técnica de abafamento. Essa técnica pode ser utilizada usando um cobertor, uma toalha. No nosso caso, nos bombeiros, temos as roupas de aproximação que podem também ser utilizadas. Agora, se no caso do leigo não tiver nenhum desses recursos próximos, a água também pode ser utilizada. Mas a melhor prática é o abafamento. Se houver um socorro imediato, rápido, preciso e técnico, correto, certamente as lesões serão mais abrandadas. Se passaram 30 longos dias de luta para a família da pequena Ana Clara, que morreu 2 dias depois dos atentados por conta das queimaduras. As imagens da tragédia dificilmente serão apagadas. Mãe e filhas saíram de casa e não voltaram. A pequena Lohane, de 1 ano e 5 meses, já está bem e sob cuidados da família. A mãe, Juliane, de 22 anos, ainda está internada no Hospital da Asa Norte, em Brasília, e ainda não sabe sobre o falecimento da filha mais velha. A tragédia revelou um herói. Márcio Rony da Cruz, de 37 anos, pai de 5 filhos, voltou para salvar Lohane, tentou fazer o mesmo com Ana Clara. Márcio teve 70% do corpo queimado e permanece internado em estado grave no Hospital de Queimados, em Goiânia. Outra vítima que conseguiu escapar é a Bianci, que em casa tenta se recuperar.
As cicatrizes estão pelo corpo e a lembrança daquela noite de terror arde na memória. Eu não tenho coragem, assim, eu já fui, tentei outro dia de manhã, voltei dali do Maiobão para cá, mas cheguei em casa tremendo, nervosa, com medo, olhando. Acho que eu não vou conseguir andar no ônibus ali, nesse aqui à noite. Deus me livre, não quero nem pensar em estar dentro. Um mês depois, na verdade, essa foi uma tragédia que provocou danos principalmente nessas duas famílias, que vão precisar de forças para superar esse momento difícil. A mãe da menina Ana Clara, por exemplo, ainda não sabe da morte da filha e deve receber a notícia com cautela, aos poucos, e ajuda de especialistas para tentar diminuir o choque. Sobre esse atendimento psicológico, esse assunto, o Bom Dia Maranhão de hoje conversou com o psicanalista Ernesto Mandelli e em seguida ele falou para a nossa equipe. Na realidade, você sempre vai precisar tratar um trauma emocional com psicoterapia. Então, a psicoterapia é o mais indicado. Não se descarta ocasionalmente do uso de medicação, porque muitas vezes o trauma é tão violento que você vai precisar do apoio de medicação para poder superar a ansiedade gerada por este trauma, essa angústia que as pessoas acabam vivendo depois do trauma. Mas o grande fator que vai realmente, vamos dizer assim, reorganizar o emocional da pessoa é a terapia. E olha, os ataques foram praticados por membros de facções criminosas, o Bonde dos 40, que atua dentro e fora do presídio e vive em guerra com a facção PCM. Veja como estas facções surgiram e criaram forças ao longo dos anos. Nas paredes de uma das unidades prisionais do complexo penitenciário de Pedrinhas, mensagens e marcas de quem dormia no local. A rivalidade entre as facções, extremamente ligada ao tráfico de drogas, transpôs os muros das cadeias e hoje ameaça a sociedade. A penitenciária de Pedrinhas está sob o domínio do PCM. O CDP é dividido entre o Bonde e o PCM. A CCPJ é comandada pelo PCM e a Cadete pelo Bonde. O Presídio São Luís I e o Presídio São Luís II estão com o PCM. E o presídio feminino, onde a grande maioria das presas cumpre pena por tráfico e são esposas, mães e irmãs desses presos ligados a uma dessas facções, consequentemente, está dividido entre o PCM e o Bonde. Mas a grande pergunta é como tais facções surgiram e como o cárcere maranhense foi dominado por elas. Por influência até de pessoas presas já, também de outros estados vinham para cá, soltando de banco, todo esse pessoal. E com isso, dentro da cadeia, claro, aquela troca de informações, de experiências, começou isso aí. O PCM, a mais antiga das facções, é formado por presos transferidos do interior do estado para Pedrinhas. Eles dominam o tráfico fora da capital e em parte da região metropolitana. Apadrinhados pelo 1º Comando da capital de São Paulo, deles eles recebem drogas e distribuem no Maranhão.